Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que vocês estão aqui. O Senhor propôs do nosso coração estarmos falando desse tema, né? O Deus que se revela. E convido você a abrir sua Bíblia ou ler comigo ali, né? No telão. Oséias 6:3, que diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra nesta noite. Peço graça, peço sabedoria dos altos céus. Eu peço, Pai, que o Senhor possa me usar como um instrumento na vida dos seus filhos e filhas que estão aqui presentes, aos que estão assistindo em casa, que todos possam ser tocados e edificados para que possamos crescer e prosseguir em conhecer a Ti e ao Teu nome, que é santo e tremendo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei se você notou, não sei se você percebeu na sua caminhada cristã, mas o seu relacionamento com Deus, ele é baseado numa revelação. Você só conhece Deus baseado no que Ele quer que você conheça. Simples assim. O nosso Deus, ele se revela. Não tem como eu conhecer a Deus baseado na experiência de uma outra pessoa. Não é? Quantas pessoas que olham a sua vida, vê o que você passa, vê o que você vive e mesmo assim não querem viver para o Senhor. Por quê? Porque não há uma revelação. Então, essa pessoa, de alguma forma, precisa estar imersa num ambiente aonde se divulga o nome do Senhor. E quando o nome do Senhor ele é divulgado, então essa pessoa precisa receber como se fosse um estalo, uma revelação. Então, por que nós cremos em Jesus? Porque eu recebi uma revelação. Uma palavra foi pregada e eu recebi uma revelação dentro de mim. Algo dentro de mim falou que aquilo que estava sendo pregado era verdade e que eu deveria crer nesse Jesus que era pregado. Então, por isso eu entreguei minha vida para Ele. Basicamente isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus começa se revelando como aquele que criou todas as coisas. Assim o temos como único Deus. Então você notou como começa a Bíblia que você carrega? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então como Deus se revela para a humanidade? Eu sou o Criador. Por quê? Naquele tempo não se discutia. No tempo de Moisés, no tempo, nos tempos mais remotos, não se discutia. Um ser criou. Agora, se é o Deus dos judeus, se é Baal, se é Moloque, essa era a discussão. Qual era o Deus que criou? Hoje nós sabemos que a coisa é bem diferente. Nós já aprendemos na escola que não existe um Deus. Existiu uma explosão, essa explosão gerou outras coisas e as coisas foram evoluindo. Dizem que você descende do macaco, que você era um primata, foi evoluindo ao longo dos milhares de anos e agora virou você. Já parou para pensar? É isso que eles dizem. Então Deus já fala para a humanidade: se existe algo, se o que você vê, se tudo que é aparente teve uma origem, e essa origem é em mim. Então eu sou o Deus que cria todas as coisas. Então Deus começa se revelando como que cria. Então assim Deus começa a se revelar. E você vai perceber o quê? Que com o tempo Deus vai se desenrolando a revelação dele para nós. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus começa a fazer tudo, Ele começa a colocar ordem, Ele faz as águas, Ele faz a terra,
Aí ele coloca, faz o sol, faz a lua, faz as estrelas. Aí agora ele vai focar no planeta Terra. Então ele vai fazer os animais, vai fazer o homem. Aí ele pega um lugar na terra, coloca um jardim e coloca o homem lá. Então ele se revela, ele chega para o homem e fala: eu sou o Deus Criador, fui eu quem te criei. Então o homem aceita isso. Mas aí agora eu tenho um outro nível de revelação. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então eu começo a entender desde o começo das Escrituras que Deus é um ser relacional. Deus, ele não está distante da sua criação. Deus, ele quer se relacionar. Eu não sei se você reparou, se você nunca pensou nisso, mas não era o homem que ia até Deus. Sempre foi Deus que veio até o homem. Você nunca reparou isso na sua escritura? Sempre foi Deus que desceu. Sempre. Quando o homem vinha com uma oferta, vinha o quê? Fogo do céu. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava no céu, desceu, caminhou com os homens. Quando veio o Pentecoste, ele derramou o seu. Você entende que é Deus que desce? Não somos nós que subimos, é Ele quem desce. Então ele passeia no jardim e se relaciona. Então a primeira coisa que você tem que saber, Ele é o Criador. Já tenho essa revelação. Segunda revelação, eu quero me relacionar com você. E veja, aqui, para quem conhece o texto, sabe que Adão e Eva tinham acabado de pecar. Eles tinham acabado de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles viram que eles estavam nus. E eles estavam aqui o quê? Se escondendo, porque eles ouviram a voz de Deus ressoar no jardim. Então eles, Então é sempre assim, não é? Deus desce e nós nos escondemos. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque toda vez que Davi errava, ele corria para a presença de Deus. Deus tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou falho. Esse é o coração que Deus espera de você. Quando você errar, eu sei que quando Deus desce, é ruim. Por quê? Porque quando a gente não está naquela vida, né, que a gente era para estar, então eu quero o quê? Me esconder da presença dEle. Mas aí vem o Senhor e fala: aonde está você? Aí você tem que se revelar. Ah, Senhor, eu não sei que desculpa você vai dar. Foi meu vizinho, foi o marido, foi a esposa, foi a criança, foi o pastor, foi o irmão. Não sei qual desculpa que vai ser dada, mas você vai ter que enfrentar Deus, não tem jeito. E se você chegar diante dele com o coração aberto, ele está sempre pronto a te perdoar. E agora vai passando o tempo e Deus se mostrando para toda a humanidade que Ele é o Criador, que Ele é um Deus que se relaciona. Agora Ele vai aparecer para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então veja, agora em Gênesis, né? Nós temos Gênesis 17. Por quê? Porque em Gênesis 12, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Que proposta linda, né? Pega as suas coisas, chama o caminhão da mudança e sai daí. Para onde, Senhor? Sai. Mas para onde, Senhor? Só sai. Eu vou te mostrar, lá na frente eu te mostro. Quem toparia? Eu garanto que Abraão teve problema com Sara. Eu tenho certeza, quando ele virou para ela, Deus disse que é para a gente ir, sair do meio do nosso povo, porque Ele vai mostrar, vamos, para onde? Não sei. Só é para sair só. Eu tenho certeza que ele teve um problema. Mas aí Deus, quando aparece para ele, mais ou menos com 75 anos, Deus faz uma promessa para ele: vou te dar uma descendência numerosa.
Só que nisso, 75 anos, olha o capítulo 17, 1. E apareceu, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Quanto tempo se passou? 24 anos. 24 anos aguardando a promessa. E ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Por que Deus falou assim com ele? Você imagina um homem de 100 anos fazendo filho? Você imagina uma mulher de 90 anos grávida? Você já parou para ver uma senhora, 90 anos andando com um barrigão, vai falar, vixe, deve ser lombriga. Não, é criança que está aí dentro. É uma criança prometida de Deus que está aí dentro. Então Deus se revela para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não há impossíveis para mim. Você me conhece como um Criador, e você me conhece como um Deus que se relaciona, mas você não me conhece ainda como Deus Todo-Poderoso. E hoje eu vou me revelar como Deus Todo-Poderoso para você. E você vai ter um filho. Aí o que o Abraão faz? Dá uma risada. O que Sara faz? Dá uma risada. Qual o nome do filho deles? Isaac. Riso. É o nome de Isaac, significado riso. É o nome dele. Se não riram da promessa de Deus, pega o nome dele. Que é assim que é no hebraísmo, tá? Eles dão nomes a situações ou circunstâncias. Não é que nem nós, que vê um filme, ou vê uma novela, ou vê não sei o que, fala, eu vou dar esse nome aí, Walt Disney de Souza, não, esses nomes abençoados, Então, eles têm um outro propósito. Em Êxodo 3:6, agora que Abraão teve Isaac, aí Isaac teve Jacó, aí Jacó teve José, aí ele foi preso, virou governador do Egito, e aí eles fizeram muitos filhos lá no Egito, milhares de pessoas, praticamente 1 milhão de pessoas, estava tudo lá no Egito. Vem Deus e chama o libertador do povo de Israel, Moisés. E ele aparece para Moisés e ele fala assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha, eu sei que você sabe que existe um Deus que criou todas as coisas, e que esse Deus que criou todas as coisas se relaciona com todo mundo, e que esse Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas eu estou me dirigindo a você, porque agora eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então ele se revela como um Deus também pessoal. Já imaginou que lindo Deus aparecer para alguém e falar assim, eu sou o Deus da Elisete. Já parou para pensar? Eu sou o Deus da Poliana. Já parou para pensar? Sou o Deus da Marise, da Isimara, do William. Já parou para pensar? Você tem ideia do que aconteceu nessa conversa aqui, Aquela sarça, imagina, um arbusto no deserto, pegando fogo, e essa sarça não se consumia. E Deus fala, eu sou o Deus de teus pais. Quem são os seus pais? O Abraão, o Isaac e o Jacó. Eu fui o Deus deles, agora eu preciso ser o seu Deus. Então está aqui hoje, o judeu fala o quê? Deus de Moisés, não é? Tamanha a grandeza que ele foi para o povo dos judeus. Então agora ele vai se revelar como um Deus de aliança. Um Deus que quando um homem ou uma mulher se volta para ele, ele faz uma aliança com essa pessoa. E ele visita a descendência da pessoa. Então ele não deixa escapar nada do que ele fala. Nada. E agora ele fala assim, você vai livrar o meu povo lá do Egito. Ele estava fugido, já tinha 40 anos. Porque ele, querendo defender os seus irmãos judeus, ele acabou matando uma pessoa. Então ele era um homicida lá no Egito.
Tinha um mandado de prisão em aberto para ele. Aí Deus fala para ele: você vai voltar lá. Ele já se arrepiou todo, falando: que conversa é essa? Aí ele pergunta: como eu chego lá, depois de tanto tempo, e eu ainda vou ter que dizer qual o seu nome? Por que ele pergunta o nome? Porque para o hebreu, o nome tem uma indicação. Ele aponta para algo, não é algo vago. Aí ele diz assim, ó: e disse Deus a Moisés: eu sou que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Já imaginou? Você já parou para ter essa conversa? Né? Chega, Deus manda você para levar a palavra para alguém, né? Pois não, tudo bem? Eu sou, me enviou. Hã? Eu sou, me enviou. Eu sou o que, meu filho? O eu sou o que sou me enviou para você. Como assim? Você parou para pensar? Como seria para ele falar isso? Você é o quê? Não, eu não sou nada, é ele que é. O eu sou mandou eu falar com você. Por que Deus falou dessa forma? Por que ele se manifestou eu sou? Entenda, Deus continua crescendo na revelação. Entenda, nós não estamos prontos para receber tudo que é de Deus. Então Deus vai crescendo a gente, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Pega o seu começo da conversão e pega hoje. E você vai ver que muita coisa mudou, muita coisa você viveu, muita revelação você recebeu. Então o conceito que você tinha de Deus no começo hoje é totalmente diferente. Talvez Deus está te chamando para o arrependimento porque algo não deveria ter mudado. O seu primeiro amor, a fome que você tinha do começo, isso não deveria ter mudado, mas muita coisa aconteceu, né? Então, né? Lembre-se de Apocalipse. Lembra-te do teu primeiro amor. E aí Deus continua. Alguns vão dizer que o mais correto seria: eu sou o que serei. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, né? Isso quer dizer o quê? O que você acha que quer dizer? Eu vou dar 1 minuto de reflexão. Só vou arrumar o som aqui. Eu sou. Verbo do presente. Deus, ele é o que ele quiser. Deus não está preso a nada. Deus não pode ser definido. O Maurício é um homem casado, pai de 2 filhos, um dos pastores aqui da igreja. Então eu sou definido. Deus não é definido. Então ele é o que é. Não há definição para ele. E isso é extraordinário. Por quê? Porque você vai ver que durante a sua caminhada, Deus sempre vai se revelar de uma forma para você. Olha o que diz Êxodo 6, 2, 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como eu, Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha o que o texto está dizendo. Eu me revelei a Abraão, a Isaque e Jacó, até o Deus Todo-Poderoso. Mas eles não me conheceram como Senhor. Mas você e esse povo que você carrega, vocês me conhecerão como Senhor. E como que eu sei isso? Porque Deus começa a dar leis. Deus começa a dar regulamentos. Deus começa a dar um monte de coisa para o povo, dizendo: ó, se fizer isso, vive. Se fizer isso, morre. Agora ele se revela não como um Deus que criou, agora como um Deus que se relaciona, mas também exerce autoridade. Agora ele é o rei. Agora ele estabelece leis. Agora ele estabelece decretos. Agora o negócio não é bagunçado. Você não faz mais do seu jeito, não. Agora ele é Senhor.
E se Ele é Senhor, você tem que obedecer a Ele. Você tem que fazer o que Ele quer. Não é mais do seu jeito, não é mais da sua maneira. Se Ele é Senhor, é do jeito dEle. Lembre-se disso. Deus começou a se revelar para esse povo no Egito como Senhor. Antes de libertar, olha o que Ele está falando. Pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Eles começaram a ver a soberania de Deus. Mas foi esse povo aqui, ó, de Êxodo, foram eles que viram a manifestação gloriosa de Deus. O que você acha que foram as 10 pragas do Egito? Foi uma das maiores batalhas espirituais já feitas nessa terra. Deus não podia pegar o povo, né? Vamos falar da história judaica. Quem já leu o Antigo Testamento, provavelmente já ficou com raiva do povo judeu. Não sei você, eu já fiquei com muita raiva deles. Por quê? Porque vinha um tempo, eles se consertavam com Deus, e vinha outro tempo, eles faziam o que era abominável a Deus. Sempre, sempre, sempre. Não é? Não é essa a história do povo judeu? Um tempo de conserto, um tempo de paz. Um tempo de conserto, um tempo de paz. Então Deus não poderia simplesmente, desde o começo, pegar esse povo e já levar para a terra prometida? Então o que Deus estava fazendo? Deus estava destronando todos os principados e potestades que governava o seu povo. É só você pegar, estuda depois, faz a referência. Para cada praga que Deus mandou, Deus estava indo contra um deus do Egito. Foi uma guerra espiritual. Às vezes, se você está passando uma batalha, sabe, um vento na sua vida, às vezes é Deus destronando as forças do inferno na sua vida para você vencer. Então não reclama não, dá glória a Deus. Eu sei que é ruim passar algumas coisas, né? Passar algumas circunstâncias, mas dá glória a Deus. Ninguém quer passar por doença, ninguém quer passar por um desemprego, ninguém quer passar, sabe, por calúnia, por difamação, ninguém quer passar por essas coisas. Mas às vezes, Deus precisa mover uma peça aqui, mover uma peça ali, mover algo aqui, para destronar tudo que te prende e deixar você livre para aquilo que Ele tem para você. Amém? Então você percebeu que essa revelação é crescente? Deus Criador, Deus que se relaciona, Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Você entende que essa revelação vai crescendo? E quanto tempo, se você pegar da criação do homem até aqui, onde ele se revela como Senhor, 2000 anos. Deus precisou de 2000 anos para se revelar como Senhor para o homem. Então você entende, né? Que esses seus 2, 5, 10, 20 aninhos de igreja não te dá nada de conhecimento da pessoa de Deus. Você entende isso, não entende? Por isso, qual que é o texto? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele tem sempre algo a revelar para nós. O que seremos na eternidade não decorrerá do fruto do nosso trabalho. Talvez você pense, eu vou trabalhar, eu vou ficar na porta, eu vou servir água, eu vou abrir culto, eu vou pregar, eu vou dar alimento para os pobres, Olha, não é isso que vai definir o que você vai ser na eternidade. O que definirá você na eternidade é o quanto de revelação você tem da pessoa de Deus. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Deus não é um Deus que trabalha por cargos e posições. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com pessoas que são famintas pela sua presença. Quanto mais faminto você for pela presença dEle, mais você descer jejuando, orando, estudando a sua palavra e praticando as boas obras de justiça, então Deus se revela a você e você vai crescendo na presença dEle. É assim que funciona. Você viu como foi a queda do anjo, a queda de Lúcifer? O texto vai dizer o seguinte, vai dizer assim, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Por Lúcifer ser um querubim,
Então ele tinha acesso até o trono. Ele tinha um nível de revelação. Ele era um guardador da glória de Deus. Então ele tinha um nível de revelação. Mas ele reparou, quando ele chegava no trono, ele olhou e viu que tinha algo acima da sua compreensão. Existiam seres celestiais que estavam acima de Deus. Como que pode ter seres, criaturas criadas que ficam acima de Deus? Como assim? E ele viu isso. Os serafins, seres ardentes em fogo, tamanha é a santidade. 6 asas, 2 que cobrem o rosto, 2 para voar e 2 que cobrem os pés. E diz o texto que eles ficam o tempo inteiro dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Você vai ver que um deles vai desconversar desse santo, santo, santo para falar, né, com Isaías, né? Ele vai desconversar nesse momento. Mas veja, eles ficam o tempo inteiro dizendo isso. Eu sempre me perguntei, o texto bíblico, a revelação que o homem tinha até Jesus era o quê? Que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Você já reparou isso? Esse é o texto. Por isso que os judeus não aceitam, porque Jesus vem falando que tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Ué, é 3 deuses? Que conversa é essa? Ou é um Deus ou não é. E aí, esses serafins falam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Isso é pastor Maurício, tá? Eu não vi ninguém falar sobre isso. Então eu estou falando algo que eu acredito. Deus colocou os serafins acima dele. A santidade desses seres é tão grande que eles ardem em fogo para estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. E eles estão falando algo, para mim não é à toa. Eles poderiam dizer: Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas eles dizem: Santo, 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 desde a eternidade. Eu tenho que para mim que eles receberam uma revelação que nenhum dos outros anjos tinham recebido. Paulo vai dizer que Jesus é um mistério escondido de Deus, que Jesus estava escondido no seio do Pai, e quem via o Pai, não via o Pai, via Jesus, porque ninguém nunca viu o Pai. Esse é o texto. Então eu tenho que para mim que os serafins, diante do relacionamento que eles tiveram com Deus, Deus revelou a divindade para eles. E eles vendo a divindade, eles vendo o Pai, eles vendo o Filho, eles vendo o Espírito Santo, eles olhavam um para os outros, atônitos, e diziam: Santo, Santo, Santo. E aí chegava Satanás e fala: que conversa é essa? Por que eles estão lá, Santo, Santo, Santo? Aí ele diz: eu preciso estar lá, eu tenho que estar acima deles. Mas Deus não deu o conhecimento para o anjo. E ele quis galgar posições para ter o conhecimento. Mas a revelação vem de um relacionamento sincero, puro, verdadeiro. Nós temos que nos despojar de nós mesmos para receber da revelação de Deus. Pessoas que se acham, dificilmente têm a revelação de Deus. Por isso que nós temos que sempre chegar nele. Como diz o texto: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele no vosso tempo vos exaltará. É nos render, é nos render. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor sabe de todas as coisas. Seja feito aqui na terra o que é feito no céu, porque é perfeito o que vem do Senhor. Então, à medida que eu me rendo, à medida que eu me entrego, Deus começa a se revelar. Deus começa a se revelar. Existe um homem que recebeu tanta revelação de Deus, tanta dimensão de glória, que chegou ao ponto dele falar assim, ó:
para que eu não me exaltasse. Das revelações que Deus me deu, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Tamanha foi a revelação que Deus deu para esse homem, o apóstolo Paulo. Já imaginou? Irmãos, eu vou falar para você, tem tanto conhecimento que Deus quer nos dar. Deus quer se revelar para nós de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, mas a gente está preso a tanta coisa aqui, ó. Se eu vou agradar fulano, se eu vou conquistar minha casa, se eu vou conquistar meu carro, se eu vou ter um bom salário, e se não sei o quê, agradar marido, agradar a esposa, sabe? Não estou dizendo que você não deva fazer e nem deva querer essas coisas, mas você está colocando em primeiro lugar muitas dessas coisas. E ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, porque tudo que você precisa, lhe será dado, lhe será acrescentado. Esse Deus quer se revelar para você. Você está pronto para receber da revelação da sua pessoa? Toda revelação da sua pessoa precisa ser vivida, precisa ser provada. Precisamos de situações que revelam a sua pessoa para nós. Está difícil? A luta está grande? Não reclame. Eu garanto, Deus está se revelando para você. Todos sabemos de Jó. Todos conhecemos sua história. Eu não sei se você lembra, mas Jó, ele era um homem tão sábio espiritualmente falando. Ele não deixava nem seus filhos pecar. Ele já corria, já fazia sacrifício. Falou, vai que meus filhos falou mal de Deus no pensamento. E já corria e entregava sacrifício. E aí Satanás falava assim, nem dá tempo, esse cara não me dá nem tempo. Quando você vê Deus fazendo uma convocação, lá em João 1, quando Deus chama todos os espíritos, se apresentem a mim, e aparece Satanás, você acha que Deus não sabia onde estava Satanás? Ô Satanás, de onde você está vindo? Eu estou rodeando a terra. Aí, olha a pergunta de Deus. Observou o meu servo Jó? Porque Satanás ficava na espreita. Eu não pego esse camarada, eu não consigo pegar ele. Ele não deixa, ele me trava. Ele busca Deus, ele ama Deus. Deus dá tudo que ele precisa. Eu não consigo. Aí ele apresenta diante de Deus e fala assim, é porque você cerca ele. Não tem como eu pegar. Mas fala o seguinte, toca você nele, porque ele te serve por interesse. Aí Deus fala, pode ir lá, só não mata ele não, tá? E sai Jó. O Satanás. Você vai ler o texto que Satanás esperou um tempo. Ele não saiu do trono e já foi fazer toda aquela arruaça. Diz que ele ficou à espreita, falando, agora que eu tenho autorização para tocar, deixa eu observar. E ele ficou, tempo, até que ele achou uma ocasião. Qual ocasião? Aniversário dos filhos. Por que festa? Festa é distração. Cuidado com as distrações da vida. É aí que Satanás entra. Ele esperou uma festa de aniversário de todos os filhos. Foi aí que ele entrou. E começou a destruir tudo. E aí chega a mulher, né? Mulher de Jó. Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Nós cantamos essa música direto, né? Sempre está cantando essa música aqui, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí Jó fala, você é louca. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora Jó passa essa prova. Perdeu filhos, perdeu bens, está com uma doença perebenta no corpo, porque tem que pegar caco de telha para ficar raspando. E ainda vem 3, 4 amigos dele falando assim, você pecou. Aí Jó fala, mas o que eu fiz? Aí bem no começo, quando os amigos dele vêm, Jó fala assim, o que eu temia,
me aconteceu. O que eu receava me sucedeu. Eu creio que foi por isso que Deus permitiu a descida de Satanás na vida de Jó. Porque agora, olha a resposta de Jó no final da prova dele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Toda aquela situação, Deus desceu para se revelar e ter uma conversa tete a tete com Jó. Onde é que você estava quando eu criei as coisas? Fala para mim, Jó, você não queria debater comigo? Você não dizia? Você não queria se justificar para mim? Então diz, onde você estava quando eu estava criando tudo? Onde você estava quando eu criei o Leviatã? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Fala para mim, Jó, me ensina. Aí Jó falou, eu não sei o que me deu na cabeça. Porque eu estou aqui para te servir. O Senhor fala e eu escuto. Porque agora eu sei quem é você. O Senhor não é só uma aparência. O Senhor não é só o Deus da Marise, o Deus do José Arruda, o Deus da Francisco, o Deus do... Não, agora você é meu Deus, eu te vejo. Jó precisou passar por tudo que ele passou para Deus descer e falar pessoalmente com ele. Você está disposto a receber uma visita de Deus? Conhecer Deus de verdade? Ou você quer só ficar lendo a Bíblia e ficar feliz do que Paulo viveu, do que Pedro viveu, do que o cego viveu, do que Moisés viveu? Já não está na hora de você viver algo sério com Deus? Deus te chama nesta noite para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Aprenda algo. Deus não é conhecido pelo intelecto. Eu posso aqui citar 1000 versículos bíblicos e você sair daqui sem Deus. Eu posso falar uma frase e Deus entrar na sua vida para nunca mais sair, por causa da revelação dele. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. As palavras de Jesus são verdade, são vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a revelação de Deus é a vida do próprio Deus para mim e para você. Lembra do eu sou o que sou? O que Deus é? O que você precisa. Você precisa que Ele crie algo na sua vida? Ele é Deus, o Criador. Você precisa de uma cura? Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Você está sendo injustiçado? Ele é o Jeová de Siqueno, o Senhor é a sua justiça. Você está em batalha espiritual? Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor é a sua bandeira. Eu não sei o que você está precisando, mas pastor, não é uma pregação meio assim, né? Irmãos, é Deus. Quem precisa sou eu, não é Ele. Diz para mim, o que você pode oferecer para Ele? Ainda que você dê sua vida, seu carro, sua casa, tudo, você acha que isso te pertence? Você só pode dar algo para Deus, primeiro para Ele coloca na sua mão, para depois você dar para Ele. Você já reparou isso? A vida que você tem foi Ele que te deu, o trabalho que você tem foi Ele que te deu, o relacionamento que você tem foi Ele que te deu. Você não tem nada de si mesmo, você precisa dEle para dar algo. Você já parou para pensar nisso? Por isso, eu não sei o que você está passando, mas receba a revelação desse Deus na sua vida. Isso aqui eu não vou entrar, mas é só para curiosidade. Segundo os estudiosos do hebraico, Deus tem pelo menos 72 nomes, 72 manifestações ao homem. Seria isso aqui, ó. Como eu ainda não sei hebraico, não dá para falar, entendeu? Mas tudo envolvendo o tetagrama, o nome dele, Yahweh, né? O YW, YHWH, o nome do Senhor. E os judeus não falam de jeito nenhum. E hoje, agora, como Deus se revela? Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como Deus se revela hoje? Através de Jesus Cristo. Hoje Deus se revela através de Jesus Cristo para a humanidade. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, aponta para uma pessoa: Jesus Cristo, homem, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, regendo, ao qual diz: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. O que significa Jesus? O Senhor que salva. Então, como Deus tem se revelado nos nossos dias? Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te livra do inferno. Eu sou aquele que te livra do lamaçal do pecado. Eu sou aquele que livra você dos seus problemas de casamento, de dívida, de tudo. Eu sou o Deus que te salva. Assim, nesses últimos dias, Ele tem se revelado como aquele que perdoa as nossas transgressões, pecados, iniquidades, nos salva da condenação do inferno em Cristo. Para conhecer a Cristo, também precisamos de revelação. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. O Cristo que salva precisa ser revelado. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus só fala comigo e com você por revelação. Por isso a sua oração é: Pai, se revela a mim. Jesus, se revela a mim. Espírito Santo, se revela a mim. Essa tem que ser sua oração diária. E à medida que você aprender dele, você cresce. E você alcança coisas para a eternidade. Muitos estão na igreja, mas sem revelação do Pai de quem é a pessoa de Cristo. Assim, para essa pessoa, Jesus pode ser um profeta, pode ser um anjo, um homem elevado com uma grande espiritualidade. Você já não conversou com alguém assim? Quem é? Jesus é um profeta. Jesus foi um grande sábio que andou na terra. Aí você fica até se remoendo por dentro, né? Como você pode falar assim do meu Senhor? Mas ele não tem essa revelação que você tem. Ele não tem essa glória que Deus revelou para você. Mas se anime. Deus te trouxe para a IBCC porque Ele quer revelar o seu Cristo, o seu ungido para você. Porque Igreja Batista conhecendo a Cristo. O nosso nome é a nossa missão, é o nosso foco, é o nosso propósito, é o nosso alvo. Todos vocês que estão aqui têm que conhecer a Cristo e têm que anunciar esse Cristo, declarando o seu perdão, declarando sua salvação, declarando sua graça, declarando o seu favor, porque Ele é Deus e Senhor. E nós declaramos que Jesus é Senhor e Deus dessa obra. Porque a igreja significa chamados para fora, eclésia. Nós estamos aqui nos reunindo para receber da glória, porque nós temos que ir lá para fora. Batista, porque nós batizamos na água. Tem esse negócio de jogar pinguim na cabeça, não, desce. Fazer que nem eu fiz com a irmã Elisete. Na hora do batismo dela: pastor, eu tenho medo. Eu falei: agora minha filha vai. Nunca tive uma luta dessa, mas falou: vai descer, agora vai. Vai falar isso para mim agora? E graças a Deus ela está firme e forte, amém? Sendo trabalhada pelo Senhor, conhecendo a Cristo, porque nós pregamos esse Cristo bíblico, com poder no Espírito Santo, pleno, na plena revelação do Pai, a todos que entram neste lugar. E quais são os pilares que nós devemos andar? Isso eu falo agora para você, igreja IBCC. Você vai anunciar esse Cristo baseado num Deus que dá descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um Deus que te abençoa, um Deus que te guarda. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um Deus que visita você, limpa você da sua sujeira, perdoa os seus pecados e declara uma santidade sobre a sua vida. Esse é o Cristo que quer se revelar para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Lance esse lixo que você carrega nas costas de Cristo. Lance sobre mim e eu vou te dar o alívio, diz o Senhor. Então, levante-se, glorifique esse Deus tremendo e aplauda o seu nome, que é digno de toda honra, de toda glória. Amados, eu posso pregar a palavra, mas quem se revela é Deus para você. Então, elas vão estar cantando uma canção aqui. E nós vamos entrar no momento de adoração a Deus e de busca ao Espírito Santo. E nesse momento vai acontecer tudo. Vai acontecer cura, portas abertas, restauração, tudo. Eu só peço que você se entregue e fale: Deus, se revela para mim. Não deixe eu sair daqui sem a revelação do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Quero conhecer Jesus, quero conhecer o Senhor Deus e quero viver para a glória do Senhor, meu Deus. Então eu peço agora que você comece a orar. Comece a falar com o seu Deus agora. Em nome de Jesus. Ore a Ele, fale com Ele, adore a Ele. Senhor, nós como povo, nós como igreja, Senhor, nós estamos aqui, ó Altíssimo Deus, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu favor, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Navegue no oceano do Espírito nesta noite. Já começa a ser cheio, começa a ser cheia do Espírito Santo. Se renda ao seu Deus nesta noite. No oceano do Espírito. Ali adorarei. Adore a Deus. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Te adoramos, Senhor. Ao Deus da minha vida. Se renda a Ele nesta noite. Que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em favor de todos que estão aqui nesta noite, Senhor, pois queremos ser visitados pela Sua glória, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito e, consequentemente, cheios da revelação do nosso Deus. Eu adorarei. Enquanto a Tua igreja adora, visita Ele, Senhor. Ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação.
Derrama a sua glória, Senhor. Desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Me encha-me de novo. Espírito, Espírito. Aleluia. Me desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Me encha-me de novo. Vou pedir aos pastores para estar orando com imposição de mãos, rogando a glória do Todo-Poderoso sobre todos que estão aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço que os céus sejam abertos neste lugar, Senhor. Derrama a sua glória nesta noite, meu Deus. Se revele a essa igreja, ó Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, receba agora a cura. Todo mal vai embora da sua vida. Saia toda dor, saia toda enfermidade, saia tudo aquilo que te aprisiona. Ossos abençoados, nervos abençoados, cartilagens abençoadas agora. Coluna restaurada. Saia dor de cabeça, sai enjoo, sai incomodação. Receba agora a cura. Receba o toque agora. Seja visitado pelo Senhor. Vem como em Pentecostes. Me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Liberta, Vem Jesus. como em Pentecostes. Em nome de Jesus, todo mal bate em retirada. Me enche-me de novo. Ordenamos todo espírito maligno, todo espírito imundo, saia do nosso meio. Receba agora a visitação do Senhor. Receba a visitação do Senhor. Receba a visitação do Senhor. Em nome de Jesus, seja fortalecido agora no poder do Espírito Santo. Seja fortalecido no poder. Deus da minha vida, Declare que me compreendeu o Deus que nos compreende. sem nenhuma explicação. Nós te adoramos, Senhor. Clame Ele nesta noite. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Me enche-me de novo. Renova os seus filhos e filhas, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Renova a tua igreja, Pai. Vem como em Pentecostes.
Aleluia. E encha-me de novo. Nos dê força para prosseguir, ó Deus. Eu navegarei. Navegue no oceano do Espírito. Receba das dimensões de glória. Do Espírito. Receba da revelação da sua pessoa, em nome de Jesus. Te adorarei. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, Você de casa, seja abençoado. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a cura. Receba a visitação do Senhor. Enquanto você adora, Deus abre porta. Deus restaura a sua saúde. Deus restaura a sua vida e restabelece a comunhão. Receba perdão de pecados. Receba agora em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja seja cheia do teu Espírito Santo. Que eles sejam fortes para vencer esse mundo mal, para triunfar. Eu rogo, abre portas, Senhor. Traga finanças para os seus filhos que eles precisam, Senhor. Abre portas para a sua igreja nesta noite. Oh Deus, ajuda os seus filhos a vencer o pecado, a vencer, Pai, esse vício. Ajuda eles a vencer nesta noite. Liberta-os em nome de Jesus. Queremos, Pai, declarar que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos enche, o Deus que nos renova, o Deus que abre porta, o Deus que nos cura, o Deus todo-poderoso que revela o seu Cristo. Espírito, Espírito, Cante! que desce como um fogo, Peça para Ele. vem como em Pentecoste Enche-me de novo. e enche-me de novo. Oh, aleluia. Espírito, Espírito, Aleluia. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Aleluia. Aplauda Jesus, amém?